Agora eu vou definir a poupança pública. Então, a poupança pública é a receita de tributação do governo menos os seus gastos, tá? Então, se o governo tributou mais do que gastou, ele tem um superávit orçamentário, tá? E se ele gastou mais do que arrecadou, ele tem um déficit orçamentário. Então, para a economia aberta, a gente vai ter também que poupança tem que ser equivalente a investimento. Mas agora a poupança envolve não apenas a poupança privada e a poupança do governo, ela envolve também a poupança externa. É aquilo que a gente importou acima do que exportou. Então, isso aqui é financiado com a poupança do resto do mundo. Se a gente importou mais do que exportou, a gente está recebendo recursos do resto do mundo para gastar mais do que a gente está recebendo em relação ao setor externo, tá? Então, é uma poupança externa. Então, o investimento produtivo aqui pode ser financiado com poupança do setor privado, poupança do governo ou a poupança do setor externo, tá? Eu posso importar para investir. Então, aqui na macroeconomia, investimento denomina o quê? Aquisição de capital para investimento produtivo, né? Investimento, não pode confundir com o conceito de investimento no mercado financeiro. Investimento no mercado de ações ou fundos são considerados poupanças na macroeconomia. Então, quando você está investindo no índice de ações, quando você está investindo, colocando seus recursos no banco, isso para macroeconomia é uma poupança, né? E depois os bancos vão alocar esses recursos para o investimento produtivo de uma empresa. Isso que é investimento para a macroeconomia. Então, o investimento no mercado de ações é uma poupança para a macroeconomia. Tá? Vamos construir agora modelos de mercados financeiros. Explicar como as poupanças e investimentos se coordenam nesse mercado, né? E verificar o impacto de políticas do governo. Então, a gente vai supor um único mercado financeiro com o total das poupanças e o total de investimentos, né? Então, o único mercado financeiro refere-se a toda a renda que os agentes econômicos decidiram poupar ou emprestar. Tá? Então, a oferta de fundos de empréstimo é oriunda do excedente que as pessoas pouparam em relação à renda que elas tiveram, né? Então, uma parte da renda elas gastaram e o excedente é o que elas pouparam e elas ofertaram no mercado de fundos de empréstimo. A demanda de fundos de empréstimo vem das famílias, governos e empresas que desejam tomar empréstimos para fazer investimentos produtivos. E a taxa de juros é o custo do empréstimo para quem está tomando esse empréstimo e é o rendimento do empréstimo para quem está ofertando o empréstimo, tá? É o preço do empréstimo, né? Para quem está recebendo o rendimento, para quem está pagando é um custo. Ela representa, então, o montante que o tomador de empréstimo tem que pagar ao emprestador. É a remuneração do poupador. Então, eu não estou deixando de consumir hoje toda a minha renda, mas eu quero receber um montante no futuro que me compense por essa poupança, né? Então, eu estou poupando hoje para receber um valor que eu considero justo no futuro. Quanto maior os juros, menor a quantidade de demandados de empréstimos, né? Então, a empresa vai querer investir menos se ela tem que um custo maior, arcar com um custo maior desse empréstimo. Mas, quanto maior os juros, mais as pessoas querem poupar. E a taxa de juros que as empresas olham, elas olham para a taxa de juros real, né? E as famílias também. Então, não adianta nada eu receber um juros alto se a inflação também for alta, né? Então, se a inflação também for alta, a taxa de juros real vai acabar sendo baixa. E a taxa de juros real é que mede meu ganho em termos de poder aquisitivo com esse investimento, né? Então, os mercados financeiros eles vão funcionar de maneira idêntica aos demais mercados, como vocês viram no curso de micro, né? Então, a oferta e a demanda por fundos de empréstimo vão determinar um preço de equilíbrio no mercado. O preço de equilíbrio vai ser a taxa de juros real. E ela reflete, então, o retorno real da poupança e o custo real do empréstimo. Então, aqui esse mercado, igual em micro, né, você tem um equilíbrio. A oferta de fundos de empréstimo ela é uma função positiva, a declividade positiva em relação à taxa de juros real. E a demanda por fundos de empréstimo é a função negativa da taxa de juros real. Tá? E aqui, na linha X, eu tenho a quantidade de equilíbrio de fundos de empréstimo. A quantidade de equilíbrio vai ser o cruzamento da oferta com a demanda e me vai dar o quê? Uma taxa de juros também de equilíbrio, né? Então, o equilíbrio coordena o quê? O comportamento das pessoas que querem investir, que é a demanda por fundo de empréstimo, e das pessoas que querem emprestar, que estão ofertando fundo de empréstimos.
E agora, a partir desse equilíbrio, a gente vai entender como que políticas do governo afetam o equilíbrio nesse mercado. Tá? Então, por exemplo, a tributação sobre juros recebidos pelos poupadores, né? Então, essa tributação reduz significativamente os rendimentos futuros e desestimula a poupança. Uma redução da tributação aumenta o incentivo para as famílias pouparem. Então, quando o governo reduz o tributo sobre o rendimento da poupança, as famílias vão conseguir um resultado líquido melhor com o investimento, com a poupança, né? E elas vão acabar poupando mais. Então, a redução da tributação, ela vai deslocar a oferta de fundos de empréstimo das famílias para a direita. E a taxa de juros de equilíbrio diminui. Tá? Então, aqui, por exemplo, o governo, de repente, reduziu a tributação sobre a poupança. Isso vai fazer com que as famílias poupem mais. Então, a curva de oferta de fundos de empréstimo se desloca para a direita. Isso leva a um novo equilíbrio. Não é mais esse ponto aqui dos fundos de empréstimo a um volume aqui de bilhões de 1.200 a 5%. Agora você tem um equilíbrio a 1.600 e uma taxa de juros menor, de 4%. Então, o incentivo fiscal ao poupar aumenta a oferta de fundos de empréstimo. Isso, por sua vez, reduz a taxa de juros de equilíbrio e aumenta a quantidade de equilíbrios de fundos de empréstimo. Ok? Então, aumenta a quantidade de recursos para investimentos produtivos em equilíbrio. Agora, uma crítica com relação a esse resultado. Parece uma coisa boa, né? Reduziu a tributação, aumentou o investimento produtivo. Mas, com relação à equidade dos resultados, mais ricos seriam beneficiados por tal política? Aqui é uma política sobre a tributação de investimentos de poupança das famílias, né? O problema aqui é que muitas famílias pobres nem conseguem poupar, elas gastam tudo que ganham. Então, os benefícios dessa política provavelmente seriam recebidos em grande parte pelas famílias que não são, que têm um determinado nível mínimo de renda, que não é tão baixo, né? Então, as famílias mais pobres não seriam beneficiadas por essa política, né? De forma direta, mas elas poderiam ser beneficiadas de forma indireta. Se aumenta o investimento produtivo, também pode aumentar o que é a oferta de emprego pelas empresas e elas podem acabar sendo beneficiadas indiretamente, não hoje, mas amanhã, quando as empresas conseguirem ofertar mais empregos. Então, aqui a gente tem que olhar a questão da equidade, mas de uma forma dinâmica, não é só hoje, né? Uma política, ela afeta o presente, mas também afeta o futuro, e o futuro pode compensar também pelo custo do presente, tá? Suponha agora que um crédito tributário seja fornecido para quem investir. Nesse caso, quem investir vai estar recebendo um crédito adicional, então isso vai aumentar a demanda por fundos de empréstimo das empresas. Isso vai deslocar a curva de demanda para a direita e vai fazer o quê? Vai fazer a taxa de juros real aumentar e a quantidade de poupança de equilíbrio aumentar também, as duas coisas vão aumentar. Então, o crédito tributário aqui, o investimento aumenta a demanda por fundos de empréstimo das empresas, né? E isso vai fazer com que o equilíbrio seja aqui num ponto de taxa de juros real maior e de aumento da quantidade de equilíbrio de fundos de empréstimo. Então, uma taxa de juros maior, as famílias também poupam mais. A gente se move ao longo dessa curva, né? As famílias poupando mais porque os juros aumentou e você tem um equilíbrio com uma quantidade maior de fundos de empréstimos, a uma taxa de juros real de equilíbrio também maior. E agora a gente quer analisar um outro tipo de política, uma política de controle de déficit orçamentário. Então, aqui a gente vai olhar tributação em relação aos gastos do governo, tá? Conjuntamente. Então, quando o governo gasta mais do que ele arrecadou em impostos, essa diferença é chamada de déficit orçamentário do governo. E como é que ele gasta mais do que ele arrecadou? Ele toma emprestado, tá? Então, ele financia esse gasto excessivo em relação à tributação no mercado de títulos. Ele toma emprestado. E a soma acumulada dos déficits passados é a dívida do governo, a dívida pública, né? Então, os empréstimos governamentais para financiar seu déficit reduzem a oferta de fundos disponíveis para financiar os investimentos. Há um crowding out, tá? Uma queda de investimentos. Então, aqui, só para entender o que está acontecendo, a gente tem aqui
que a poupança total da economia, né, é a poupança do setor privado mais a poupança do governo numa economia fechada, tá? Para simplificar. Então, se o governo está gastando mais, reduz isso aqui, reduz a poupança do governo e isso reduz a oferta de fundos de empréstimos, tá? Para investimento. Então, quando há uma redução da poupança do governo, há uma redução da oferta de fundos para investimento. Então, é isso que a gente está falando, né? Então, o déficit fiscal, um aumento dos gastos do governo, releva a redução da poupança do governo, que reduz a oferta de fundos de empréstimos, e há um equilíbrio aqui com uma quantidade menor de fundos de empréstimo na economia e uma quantidade menor de investimentos produtivos, há uma taxa de juros maior. Ok? Então, isso significa, então, que quando o governo está gastando mais, isso diminui o investimento do produtivo nessa economia, tá? Então, isso significa que o déficit orçamentário ele pode impactar o crescimento dessa economia no longo prazo. Se reduz o investimento produtivo, reduz o estoque de máquinas e equipamentos nessa economia e pode reduzir o crescimento no longo prazo, tá? Ao passo que um superávit do governo, quando o governo tributa mais do que ele gasta, isso aumenta a oferta de fundos para empréstimo, reduz a taxa de juros e estimula o investimento, aumenta a oferta de fundos para investimento, né? Mas daí, você também não pode analisar só dessa forma. Olhando para esse slide, parece que uma redução dos gastos do governo é sempre boa. Não é o caso, né? O governo também ele tem gastos fundamentais nessa economia para o crescimento de longo prazo. Ele gasta, por exemplo, com educação, com saúde, né, qualidade dos trabalhadores, e isso também tem impacto de crescimento de longo prazo. Então, tudo depende de como estão sendo gastos esses recursos do governo, né? Como que é otimizado o G, né, os gastos do governo nessa economia, tá ok? O que fazer com o superávit orçamentário? Estimular investimento privado? Então, se o governo tem um superávit, vamos supor que o governo teve uma tributação muito maior do que os seus gastos. Isso é bom? Como eu falei agora, pode ser que não. Pode ser que gastos do governo nessa economia sejam essenciais, né? Gastos com educação. Às vezes o setor privado ele provê educação de uma forma subótima, né? Às vezes é importante que o governo também invista em algumas áreas essenciais para o crescimento dessa economia, tá? Então, além disso, se o governo gastou mais se o governo arrecadou mais do que ele gastou, além de estimular investimento privado, ele pode pensar, na verdade, em aumentar seus gastos, né? Com infraestrutura, educação, essenciais para a economia, ou ele pode pensar em reduzir seus impostos. Bom, se há uma sobra da renda do governo em relação a gastos, por que não reduzir impostos? A gente sabe que impostos também têm um impacto importante para investimento produtivo, para crescimento econômico, tá? Então, às vezes, a redução de impostos também pode ser importante, às vezes mais importante até do que deixar o governo com superávit e estimular investimento privado, né? Então, aqui há um trade-off, né? Então, há uma escolha de política ótima, né? Então, o governo deve ponderar se os gastos públicos nessa economia são essenciais, se o setor privado está fazendo gasto com educação de forma subótima, com infraestrutura de forma subótima, e se esses gastos seriam essenciais para essa economia, dado o estado inicial de educação e de infraestrutura dessa economia, né? Então, tudo tem que ser ponderado e depende de cada economia, da situação inicial dessa economia em relação à situação que vai ser gerada com o gasto público, tá? Então, cada uma desses três itens, eles são excludentes. Se ele estimular investimento privado, ele não pode reduzir impostos. Ele está usando esse superávit para estimular investimento privado. Ele tem que escolher, o governo escolhe uma dessas alternativas, né? Se ele aumenta gasto público, ele também já reduz o superávit, não pode estimular mais investimento. Se ele reduz impostos, ele não pode nem gastar mais, nem estimular investimento. Ele tem que escolher uma dessas três alternativas e tem que avaliar o impacto de cada uma delas, tá? Então, eu gostaria de fazer um resumo da aula de hoje, né? Então, o que a gente viu? A gente viu o sistema financeiro, que coordena poupadores e investidores no mercado. Os mercados financeiros,
eles são parecidos com outros mercados. Há um equilíbrio entre oferta, né, de fundos de empréstimo e demanda por fundos de empréstimos, que determina uma quantidade de equilíbrio, né, de fundos de empréstimos e também de preço desses fundos de empréstimo, que é a taxa de juros real. Tá? Então, o equilíbrio de mercado é aquele que vai alocar os recursos escassos da economia, dada as ações dos agentes privados. E a importância aqui dos mercados financeiros para o longo prazo. Mais investimentos produtivos levam a maior acumulação de capital e crescimento no longo prazo, né? E isso deve ser ponderado em relação às políticas do governo, né? Então, o governo sempre deve avaliar se o seu superávit orçamentário deve ser alocado para investimento produtivo, ou se o governo deve, de fato, gastar mais nessa economia, ou reduzir seus impostos. Ele deve avaliar o impacto de cada uma dessas políticas e escolher a melhor para cada caso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.